Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, como a gente faz todos os dias, juntos, apreciando algo que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, são os nossos devocionais. Olha o nosso devocional de hoje, olha que pérola. O título é Aprender a Orar. Vou repetir, Aprender a Orar. Eu sugiro que você leia Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Mas lá no Salmo 119, versículo 130, o salmista faz uma declaração maravilhosa. Olha o que ele diz: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. O que é orar? Você já se perguntou? Orar é falar com Deus. Para conversar com alguém, precisamos entender sua língua. Para compreender qualquer idioma, é preciso aprendê-lo. Achei interessante a comparação que o autor americano Eugene Peterson faz entre nossa experiência pessoal na aquisição da linguagem e a nossa oração. Ele afirma que a linguagem é falada a nós. Aquela linguagem que é falada a nós aprendemos a falar quando falam conosco. Quando nascemos, passamos a ouvir diariamente muitas palavras. Pouco a pouco percebemos que algumas dessas palavras são dirigidas a nós. Não é isso mesmo? E a gente, vai aprendendo com isso. Depois de sílaba em sílaba, adquirimos a capacidade de responder. E aí você lembra quando você era pequeno, ou seu filho, ou alguém, que ele começa lá, mamãe, papai, sim, não. Começa a se comunicar verbalmente com as suas próprias palavras, adquirindo cada vez mais segurança. Nenhuma dessas palavras foi criação nossa. Todas foram respostas a alguém que falou conosco primeiro. Isso acontece com todo mundo. Também aprendemos a orar assim. Orar, antes de falar com Deus, é ouvir a Deus. Em certo momento começamos a responder a Deus. E é isso que comumente chamamos de oração. Creio que temos dificuldade para orar, pois ouvimos pouco o que Deus tem a nos dizer. Orar não é simplesmente falar qualquer coisa para Deus ouvir ou repetir as mesmas palavras várias vezes. Lembra que Jesus censurou os escribas e fariseus por isso? Dizendo que por muito falar será ouvido, que as orações não passariam de vãs repetições? Assim como é preciso ouvir uma música várias vezes antes de conseguir aprendê-la, é preciso ouvir mais a Deus para que nossas orações estejam mais afinadas com a sua vontade. Deus nos ajuda em nossa fraqueza com a linguagem da oração. O Espírito Santo intercede por nós, como esse texto de Romanos 8, 26 e 27. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós. Olha que coisa bonita, Na comunhão do Espírito podemos desenvolver e aprender a linguagem adequada para responder aquilo que Deus nos diz. Deus fala conosco por acontecimentos, pessoas que nos cercam e principalmente por sua palavra, a Bíblia. Precisamos estar atentos a tudo o que acontece, buscando sempre ouvir mais a Deus em nossa oração. Vamos pedir segundo a sua vontade revelada a nós em suas promessas. Veja o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 7, 28 e 29. Vá lá, leia. Então aprendemos a falar ouvindo. Aprendemos a orar ouvindo Deus. Então, desenvolva a sua capacidade de orar. Ouça mais a Deus através da palavra, congregue. Veja como
as pessoas se comunicam com Deus, como Deus se comunica conosco nos cultos, e você cada vez mais vai adquirir a capacidade de orar. E a oração, olha, é a chave que abre as portas dos céus. E Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. A minha oração, como sempre, é que o Espírito Santo derrame bálsamo sobre sua vida. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar sua curtida, de se inscrever e de fazer seu comentário. Mais uma vez, Deus te abençoe grandemente e tenha um dia maravilhoso.